Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver aí, nós estamos diante de um motor de corrente alternada monofásico. E você deve estar se perguntando como um motor de corrente alternada monofásico funciona. Então vamos para algumas explicações sobre o princípio de funcionamento desta máquina. Como você pode ver aqui, ela possui enrolamentos feitos de cobre, como qualquer outro motor, e ela também possui um rotor, como você pode ver aqui pelo eixo, um rotor que ele não é conectado a nenhum barramento elétrico. Então ele é um rotor não energizado. No entanto, se você aproximar aqui uma chave metálica ou qualquer chave de fenda, você vai perceber que esse rotor ele é imantado, ou seja, ele possui um polo positivo e um polo negativo. Então, como se faz para esse motor girar? Ora, você sabe que quando eu energizo um enrolamento de cobre, como esse que nós estamos vendo aqui no estator, é gerado um campo magnético que varia com o tempo. Só que, como a minha corrente é monofásica, se eu colocasse uma corrente monofásica nesse enrolamento, o motor ia fazer apenas isso aqui, ó. Ele ia ficar só assim, ó, dando pequenas vibrações, mas ele não iria girar. Por quê? Porque a velocidade com que o campo giraria é muito alta e não seria suficiente para romper a inércia desse motor. Então, o que os nossos antigos físicos ou engenheiros muito inteligentes pensaram? Eles pensaram em criar dois enrolamentos diferentes com uma defasagem de aproximadamente 90 graus entre eles. E como eu vou defasar em 90 graus a corrente que passa por esses enrolamentos? Usando um capacitor. Este é o nosso capacitor. Vejam que ele possui algumas especificações, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é um capacitor, ele está carregado, então temos que ter cuidado para não tocar nos seus contatos. 2, que número é esse? Microfarads, positivo. Tá vendo? 2 microfarads, Mi significa micro. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 farads. Então, esse capacitor aqui, ele faz com que a corrente em um dos enrolamentos esteja defasada de 90 graus em relação à corrente do outro enrolamento. Então, quando nós energizamos esse motor com uma corrente CA monofásica, é como se eu tivesse duas fases energizadas, porque elas estarão defasadas de 90 graus uma da outra. Então, isso vai fazer com que haja um campo resultante, o famoso campo girante que nós observamos nos motores trifásicos, que vai fazer com que esse motor seja arrastado, ou seja, o rotor vai girar nesse caso. Então vamos ver na prática. Eu vou aqui ligar o motor, que na verdade é um ventilador comum desses de residência, e nós vamos ver o milagre acontecer. Vejam. Esse é o princípio de funcionamento de um motor CA monofásico. O rotor é um ímã, 2 polos, e nós temos 2 bobinas no estator que usam um capacitor para fazer uma defasagem de corrente de aproximadamente 90 graus de um para o outro, ok? Está aí o nosso ventilador funcionando.